Bem, pessoal, nesse treinamento, neste tópico, eu vou estar ensinando a vocês os 6 conceitos, as 6 práticas para se tornar um bom atendente. Essas 6 práticas, elas são baseadas em muito teste, em estudos e até mesmo em análise, tanto em outras empresas quanto na nossa empresa. Então, assim, eu preciso que vocês levem a sério essas práticas, até mesmo para melhorar o resultado de vocês dentro de qualquer companhia que vocês entrar que seja relacionada a atendimento, certo? Então, o primeiro tópico que eu separei foi esteja sorridente. Por que estar sorridente? Porque quando o cliente ele vem carregado de problemas, seja lá porque a mulher deixou ele, porque a mulher traiu ele, seja lá se é por causa dos serviços que estão ruins ou por um problema no trabalho, quando ele se depara com o seu sorriso, ele entende que você não está ali para ofender ele. E isso desmorona a pessoa. Imagina você chegar numa loja para atender e você é atendido por uma pessoa com a cara feia. Você simplesmente se sente até mal em estar naquele ambiente. Quando você se encontra com uma pessoa, vai numa loja que é bem atendido, que aquela pessoa lhe recebe com um sorriso e um bom dia no rosto, as coisas simplesmente mudam. Você, na verdade, já cria ali dentro daquele sorriso seu uma conexão com o cliente. E é sobre o segundo tópico que a gente já entra para estar confirmando esses 6 passos e essas 6 práticas para você se tornar um bom atendente. Por exemplo, quando você sorri para o cliente, quando você recebe ele com um sorriso no rosto, isso tanto online, isso tanto fisicamente ou até mesmo por telefone, o sorriso ele vai mudar totalmente a sua conversa. Por exemplo, se você atende um telefone sorrindo, você vai ver que o timbre da sua voz é outro. Então o cliente do outro lado, ele vai se sentir bem. Um exemplo, o cliente ligou: oi, boa tarde, tudo bem? Como posso lhe ajudar? Oi, boa tarde, tudo bem? Como posso lhe ajudar? Você sente que o timbre da voz é diferente. Então você cria uma conexão com o cliente a partir disso. Entenda a dor do cliente, é o terceiro tópico. O terceiro tópico é o seguinte: não adianta você querer vender algo para o cliente sem entender qual é a expectativa que ele espera dos nossos serviços. Então, antes mesmo de querer vender para o cliente, de querer ofertar algo para o cliente, entenda a dor do cliente. Por que isso? Vamos lá, vou trazer um exemplo básico aqui. Esse exemplo é bastante conhecido na internet. Um rapaz queria comprar um carro, chegou na concessionária e o vendedor começou a mostrar a ele os carros mais econômicos que tinha na concessionária. Olha, esse daqui faz tantos quilômetros com litro, esse daqui faz tantos quilômetros com litro, esse aqui é bom que a manutenção é barata. E nem sequer o vendedor se dispôs a perguntar qual era a necessidade do cliente. E daí o cliente disse: amigo, eu não quero um carro econômico, eu quero um carro potente. Então, resumindo a história, o primeiro passo que a gente deve entender é a dor do cliente. Entender o que é que o cliente precisa. Peraí, senhor, vamos alinhar a expectativa. Por exemplo, oi senhor, tudo bem? Tudo bem, não, é que eu gostaria de instalar a internet. Tudo bem, senhor, já que o senhor gostaria de instalar a nossa internet, o senhor poderia me responder para que o senhor precisa da internet? Qual a expectativa que o senhor tem? É para assistir um filme? É para trabalho? É para estudo? Busque saber qual é a dor do cliente. O seu problema com o antigo provedor, qual era o problema? A internet não funcionava, o atendimento, o suporte, e deixe o cliente falar: ó, eu tenho um problema com isso, eu tenho um problema com aquilo. Da mesma forma que quando você vai num clínico geral, o médico quer ouvir onde está doendo, onde está passando por tal problema, para que ele possa direcionar você no melhor remédio, o melhor medicamento, ou até mesmo para outro médico. Então, assim, vai ter cliente que a gente não vai atender a dor dele, não vai atender as expectativas dele. A gente respeita isso, que é o quarto passo, que é seja amigo do cliente. Ser amigo do cliente vai trazer tanto benefício para a gente quanto para o cliente. Por quê? Se a gente querer só vender para o cliente sem ser amigo dele, a gente vai estar colocando coisas que talvez ele nem precise. E se a gente coloca coisas que ele não precisa, esse cliente, hora ou outra, ele vai se sentir frustrado. E ele se sentindo frustrado vai gerar um cancelamento que posteriormente vai gerar um prejuízo para a gente. Então, primeiro passo, estar sempre sorridente. Segundo passo, criar uma conexão com o cliente. Como é que se cria uma conexão com o cliente? Perguntando se o cliente está bem, perguntando como foi o dia dele, recebe ele com um sorriso no rosto: oi, tudo bem?
Como posso lhe ajudar hoje? E o dia hoje está bonito que só, né? Então, crie uma conexão com o cliente, saia daquele padrão de fala, entendeu? Entenda a dor do cliente, pergunte qual é a necessidade dele, o que ele está passando, quais são os problemas que realmente estão acontecendo. Isso para quem não é cliente e tanto para quem já é cliente. Por quê? Quando você pega um atendimento de suporte, você primeiro tem que entender qual é a dor do cliente. Não é, tá bom sim, eu vou fazer uns procedimentos. Não, ouça primeiro o cliente, deixe ele explicar onde dói, qual é o problema dele. Um exemplo prático é aquele cliente que tem um problema de internet lenta. Aí às vezes você nem faz perguntas específicas e vai lá, faz um reparo, entra no roteador, começa a mexer sem nem sequer o cliente falar realmente onde está doendo. Às vezes o cliente chega e diz, não, estou sentindo a internet lenta. Aí você pergunta aonde? Ele diz, todo lugar está lento. Ele nem sequer se especifica. Mas por que ele não se especifica? Porque você não faz perguntas específicas. Senhor, poderia me explicar assim melhor? Sua TV, ela funciona bem à noite? Ela funciona bem durante o dia? Qual seria realmente o problema da sua TV? E o cliente vai passar essas informações, você vai entender qual é a dor dele. Não, a TV funciona bem, mas o meu problema maior é no meu notebook. Aí você já para analisar de não. Então vamos trabalhar em cima de uma solução para resolver o problema do notebook do cliente. Quando eu falo resolver o problema do notebook, é puxar um cabo, botar ele mais próximo, conectar ele no Wi-Fi. Então tudo isso. Então entender a dor do cliente passa tanto para aquele cliente que não é cliente e vai ser, quanto aquele cliente que já é cliente e está tendo uma reclamação. Entender a dor do cliente é justamente isso. É entender para atender, certo? Seja amigo do cliente, não oferte para ele o que você não queria ser ofertado. Ah, Gênesis, mas assim a gente não vai alcançar as metas de venda. Alcança sim. Seja amigo do cliente, seja sincero com ele. Por exemplo, ser amigo do cliente é você sair dos padrões de falas tradicionais de atendente. Por exemplo, o cliente chega xingando. Não, porque a internet é uma merda, não sei o que, eu ligo, vocês não vêm, vocês não me atendem, tal. Tudo bem, senhor, eu entendo o senhor. Eu, no lugar do senhor, Marcos, eu também estaria do mesmo jeito. E eu não tiro sua razão de estar ignorante, não. Mas eu estou aqui para lhe ajudar e lhe peço uma chance para resolver seu problema. Olha como você foi. Você se pôs no lugar do cliente. Você foi amigo dele dentro dessa situação. Não leve para o lado pessoal. É o quinto passo. Esse passo é muito importante. Sabe aquele cliente que chega aqui xingando? Chega aqui, ó, não é porque essa merda dessa internet, vocês são uma burra, vocês são burro, vocês não eram nem para estar vendendo internet, o provedor de vocês é um tolote, certo? Esse cliente, a gente não deve levar para o lado pessoal. Primeiro, ele não sabe nem com quem está falando. É Maria, é Luísa, é Mailane, é quem que está do outro lado. Eles não sabem com quem está falando. Então, para que eu vou levar esse cliente para o lado pessoal? Não. Segundo, todo palavrão, toda raiva está sendo concentrado no nome da empresa. Então, não é comigo, certo? Então, eu rio junto com ele, eu brinco junto com ele. Eu sou amigo dele, acima de tudo. Eu criei uma conexão com ele para que gere também a parte do respeito. Claro, eu sei que uma falta de respeito nos tira do sério. Isso aí ninguém tem sangue de barata. Mas a gente precisa manter e se concentrar no quê? Na solução do cliente. Seja um cliente que reclamou, que veio xingando, sempre sorridente. Opa, senhor Marcos, tudo bem? Se preocupe não, eu estou entendendo a sua chateação. Realmente é muito complicado. Imagina a gente pagar por algo que a gente não está utilizando direito ou que está passando por problemas. Mas se tem uma pessoa que pode resolver seu problema, o senhor está falando com ela. Eu quero e lhe peço mais uma oportunidade para ele resolver seu problema e garanto que só vou largar o senhor quando o senhor estiver 100% satisfeito. Então isso é ter práticas de um bom atendente, certo? Agora o último passo para o vídeo não ficar tão longo, não queira vender. Não queira vender nada para o cliente. Ah, Jones, como assim não queira vender? O vendedor, ele vende produtos. A gente não é vendedor. A gente é resolvedor de problema, certo? Todo cliente que vem para a gente já utilizou ou utiliza uma internet. Então, ele procura algo diferente. Ele procura algo que resolva o problema dele com a internet. E a gente está aqui não para vender nada para ele, mas para solucionar o problema dele. Como isso na prática? Entendendo a dor do cliente, alinhando a expectativa do cliente com o nosso provedor, horário de atendimento,
plano que cabe no bolso do cliente, vencimento que cabe no bolso do cliente. A gente não faz questão de vender um plano muito barato, nem também de empurrar um plano caro para o cliente. A gente precisa entender a dor dele. Olha, senhor, depois da minha análise, um plano que se encaixa na sua necessidade é esse daqui. Não, mas é porque eu quero continuar com o meu roteador, porque o problema era o outro provedor. Olha, senhor, veja só, a gente não quer vender nada que prejudique o senhor. Para a gente é mais importante o senhor ter uma experiência boa com a gente do que o senhor estar lá por estar lá. Então, vamos seguir a recomendação. Se não prestar, eu garanto ao senhor que o senhor não paga nada. O senhor não paga nada. Se o que eu lhe recomendar, se o plano que eu lhe recomendar, se o roteador que eu lhe recomendar não servir para a sua casa, o senhor não paga nada. Então, assim, o cliente ele vai se sentir confiante. Porque, primeiro, você já criou uma conexão com ele, sorrindo. Segundo, você é amigo dele, você entendeu a dor dele, confirmou junto com ele. Terceiro, você não levou para o lado pessoal. Quarto, você entendeu a dor do cliente. Meu amigo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se você não quiser vender para o cliente, se você não levar para o lado pessoal, se você for amigo do cliente, se você entender a dor do cliente, criar uma conexão e estar sempre sorrindo, você vai ser o atendente nota 10 que qualquer empresa ou qualquer negócio quer ter do lado. Então esse para mim são os 6 passos e as 6 práticas para se tornar um bom atendente. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu quis resumir o máximo que eu pude para colocar esse um vídeo mais curto para não estar tão cansativo para vocês. Então espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida é só deixar no comentário aí abaixo.